Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZLZN. Olá, muito bom dia para você que sintoniza na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Agora em Manaus são 7 horas e 23 minutos, já está entrando no ar nesse momento o Poder e Opinião desta quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Eu lembro que nós estamos em conexão nesse momento com a Rádio Logos FM 87.9. Para você que está na Zona Centro-Sul, você pode aí sintonizar o seu rádio e nos acompanhar também pelas ondas do rádio. Estamos hoje também pelo Facebook e pelo YouTube. Obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais, pela internet. Compartilhe aí essa live para que mais pessoas possam conhecer o Poder e Opinião e começar o seu dia bem informado aqui conosco, como você está ficando com a gente a partir de agora. 7h24, a gente vai saber quais são os destaques da edição de hoje do Poder e Opinião. Poder e Opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Polícia Federal prende Mauro Cid e faz buscas na casa de Jair Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determina a apreensão do passaporte do ex-presidente. O presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirma que PT não vai medir esforços para proteger o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Ação da bancada de Davi Almeida na Câmara barra requerimentos de informações. Foram rejeitados o requerimento sobre segurança nas escolas e transparência para as empresas atuarem no local Casa de Praia. Um dia após cortar 50 árvores, a Prefeitura de Manaus lança novo plano de arborização da cidade. 7 horas e 25 minutos, esses são os destaques de hoje do Poder e Opinião que já está no ar. Jornal Poder e Opinião. Bem, eu lembro que você pode participar do Poder e Opinião com a gente, mandando sua mensagem de WhatsApp no 92994858526. 92994858526. Participa com a gente, interage aqui com o Poder e Opinião e vamos fazer juntos aqui o nosso jornal. Eu lembro também que você pode baixar o aplicativo da ZLZN e ter aí na palma da sua mão a nossa programação musical e informativa. É muito fácil, pega aí o seu celular, entra na loja de apps, digita lá Rádio ZLZN, você vai ver um ícone laranja, clicou lá para baixar, é gratuito. Quando ele estiver na tela inicial do seu celular, você já tem direito a nos acompanhar aí pela palma da sua mão, tanto em áudio quanto em vídeo. Os programas ao vivo aqui dos estúdios da ZLZN, como o Poder e Opinião, você pode clicar lá na opção ao vivo e nos assistir por vídeo, conhecendo cada um de nós aqui que faz a programação da rádio que mais cresce no Amazonas. São mais de 50 mil downloads já do app da Rádio ZLZN. Então faça parte desse time, baixe o aplicativo e curte a nossa programação. Já estão comigo aqui nos estúdios da ZLZN, professor Ademir Ramos e Brian Douzani. Vamos começar aqui então os nossos debates de hoje. A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira um mandado de prisão contra o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e outro de busca e apreensão na casa do ex-presidente em Brasília. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, a PF cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e também no Rio de Janeiro. A defesa do ex-presidente afirmou que ele não se vacinou contra a Covid. Também houve crítica contra a operação deflagrada, que apreendeu o celular de Jair Bolsonaro sob a alegação suspeita por parte da corporação de falsificação na documentação da vacina. A Operação Venire investiga uma associação criminosa acusada pelos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Começo com o professor Ademir. Professor, como é que o senhor analisa aí essa ação da PF ontem a mando do Alexandre de Moraes? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a nossa bancada, a nossa produção e você que nos assiste, participa, protesta e nos questiona também, pode sugerir. Ontem
como eu disse, agora começou a questão política mesmo em Brasília. É discussão no plenário da Casa, é discussão no Congresso Nacional, é articulação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, é a questão do PL da desinformação. E ontem cumpriu-se lá uma determinação. A Polícia Federal já tinha investigado, tinha examinado, e fez requerimento ao senhor ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes acatou, então, a investigação nas casas do Bolsonaro, tanto na mansão dele em Brasília, quanto no Rio de Janeiro. E foi feita a investigação, levantaram os dados e tudo, e é sobre a questão básica da vacina. Tá? A questão básica da vacina. Matéria essa que já tinha sido aventada na CPI da Covid, e que o Omar Aziz já tinha puxado esse fio da meada para a discussão. Na verdade, essa questão sanitária é uma questão fundamental, e ele vai se enquadrando em determinadas suspeitas de crime, né? Como a questão de interferência, manipulação de dados, a questão do aliciamento de menores. Tudo isso é grave demais. Por mais que ele não... Tem vários argumentos, ele está dizendo, olha, eu não tomei vacina, não sabia de nada, mas por mais que ele não soubesse de nada, o ex-presidente se beneficiou da questão da manipulação. E envolve lá os seus assessores diretos. Na verdade, não são assessores, são lambibotas, são puxa-saco, porque o assessor não se submete a toda e qualquer ordem do seu mandatário. Então, a situação é gravíssima. Está sobre, e mais grave ainda foi a apreensão do celular do ex-presidente. A Polícia Federal deve investigar e dali sairá vários questionamentos em termos de dados comprobatórios ou não. Ainda ontem mesmo, a ex-primeira-dama, a esposa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, como é o nome dela? Michele Bolsonaro, mostrou o cartão de vacina dela, que ela adquiriu lá nos Estados Unidos, que foi o médico brasileiro que cuidou dela, que vacinou nos Estados Unidos uma dose única lá. Ela tomou uma dose única só nos Estados Unidos. Enquanto isso, o Bolsonaro aqui fazia questão de dizer que não tinha tomado vacina, dizer que não tomou vacina, mas para isso justificou com manipulação de dados, inclusive interferindo no sistema da saúde, no sistema do Ministério da Saúde, para plantar lá a justificativa que ele tinha tomado vacina e, segundo as especulações que está sendo investigado, era para poder ter uma justificativa legal para entrar nos Estados Unidos. E envolveu até a sua filha, quer dizer, é um negócio gravíssimo. Aí que entra a questão do aliciamento de menores. Quer dizer, olha, a minha conclusão é o seguinte, o Capone não foi preso porque era mafioso, foi preso porque burlou a lei do fisco americano. Então, acho que é importante a gente ficar atento do que vai ocorrer. Isso teve repercussão no plenário da Casa, a família se manifestou lá no plenário, mas, de qualquer maneira, mediante os fatos, cabe simplesmente a investigação e conferir, de fato, se o procedimento foi correto ou não, em termos de Justiça Federal e em termos da Polícia Federal. O processo está em curso e, com certeza, teremos novas ações pela frente e novas especulações sobre a questão do caso Bolsonaro manipulando dados do Ministério da Saúde para justificar que tomou vacina. Isso envolvendo o coronel, Tenente Coronel Cid, né? E esses caras foram todos presos, estão todos na jaula lá e vão ter que responder pelos seus atos. Tá certo. Passo a bola agora para o Brian. Brian, eu queria ouvir a sua análise sobre toda essa ação da Polícia Federal ontem a mando do Alexandre de Moraes, mas é interessante que o professor ele já garantiu que foi o Bolsonaro, que ele é o culpado. Não garantiu, não. Eu disse o seguinte... Ele manipulou. Não, eu não disse isso. Eu disse o seguinte, que por mais que ele não seja o autor da peça,
né? Mas ele se beneficiou do resultado. É isso que eu estou chamando a atenção. E isso não cabe a mim, cabe à justiça apurar. Brian. Bom, eu gostaria de comentar, primeiramente, antes de entrar no caso concreto, aspectos mais legais do que aconteceu ontem. Primeiro que essa operação se deu por decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Que é uma coisa, aquilo que eu chamo de inovação jurídica, para ser bem elegante. E aí, Thiago, eu fui ontem nas minhas pesquisas lembrar dos processos, e eram inúmeros processos que o ex-presidente Temer respondia quando ele saiu da presidência. E uma rápida pesquisa, nem precisei me esforçar muito, aqui no UOL, em 4 de fevereiro de 2019. Supremo Tribunal Federal manda para a primeira instância 3 denúncias e um inquérito contra Temer, né? E aí, aqui uma decisão do excelentíssimo, né, ministro Luiz Roberto Barroso. Olha só o que ele afirma aqui. Apesar da gravidade dos fatos narrados, não cabe mais a este relator decidir sobre a instauração da ação penal e os pedidos de prisão preventiva, diz um trecho do despacho. Agora, findo o mandato presidencial e empossado o novo mandatário, cessa definitivamente a competência deste relator para apreciação dos pedidos. Isso porque, palavras do ministro Barroso, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, depois de encerrado o exercício da função, não se deve manter o foro por prerrogativa. Era isso que o Supremo entendia em fevereiro de 2019, quando mandou todos os processos do Michel Temer para a primeira instância. Aí vocês lembram muito bem que o Bretas chegou até a decretar a prisão preventiva dele, etc, etc. Mas lembrar que o Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. Esse é o primeiro ponto, né? Não tem. Mas o Supremo muda de opinião a cada vento. Então, primeiro, salientar isso. Essa jurisprudência que só fica no Supremo, as pessoas com foro privilegiado, já está furada há muito tempo, porque é uma questão já de conveniência, né? Porque o Supremo criou essa modalidade desses inquéritos que cabe tudo e todo mundo entra e ali tudo vale, ali tudo pode e fica por isso mesmo, né? Então, chamar aqui a atenção, estou fazendo um paralelo de uma situação uma situação idêntica de um ex-presidente da República. Né? É idêntica porque... Não é idêntica porque tem um fato novo que é do 8 de janeiro e todo esse processo da... Por que o 8 de janeiro tem a ver com a vacina do Bolsonaro? Sim. Não sei o que tem a ver. Mas a regra era clara até fevereiro de 19. E aqui você tinha o caso de antes dele ser presidente e casos também daquelas denúncias do Janot durante o exercício do seu mandato, que era o caso do Joesley. Então aqui nem aquele argumento, mas tinha a ver com a época que ele tinha o foro, então tem que se manter no Supremo. Não, tudo caiu, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e eu gosto de fazer uma análise bem pragmática, existem algumas opções que estão em cima da mesa a respeito desse caso do Bolsonaro. Primeiro, existe lá, ao que tudo indica, o dado de que houve uma vacinação. Esse é o primeiro ponto. Aí existem algumas possibilidades. Houve o conhecimento do presidente Jair Bolsonaro ou não? Ontem a Procuradoria-Geral da República disse que não, que o tal do Cid agiu sozinho. O Moraes discordou, né? E decretou, inclusive, as diligências de ontem, na discordância com a subprocuradora Lindora Araújo. Mas, no entendimento da PGR, não havia esse conhecimento por parte do ex-presidente da República. O advogado, que às vezes eu me confundo, uma hora ele é advogado, outra hora ele é assessor de comunicação, que é o Fábio Van Garten, ele já está
com uma outra tese, né? Que ele diz que pode ter havido um potencial hackeamento, né? E agora a gente entende por que há uns meses atrás a CGU disse que o Bolsonaro tinha se vacinado. Porque, de fato, me parece que, olhando os dados oficiais, constava, né, a vacina, né? Então, a grande questão que vai se colocar aqui é a ciência ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que essa aqui é a questão central. A Polícia Federal tem convicção de que o ex-presidente tinha conhecimento. Não houve somente uma alteração lá no sistema da saúde que cuida dessa questão do SUS. Conexo SUS, que nossos nomes estão lá, inclusive os nossos estão lá. Sim, tudo registrado. Parece que esse CID aí agiu, inclusive, em relação até à sua própria família, fazendo esses adicionamentos, etc. Essa é uma questão que tem que ser apurada. Agora, veja, era uma questão que, com certeza, um juiz de primeira instância poderia cuidar dessa questão. Volto a dizer, Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, os seguranças dele não têm foro privilegiado, é uma questão de fraude, uma suposta fraude de cartão de vacina. Questão sanitária. E aí, não exatamente, né, professor? É um caso muito específico. O que eu queria trazer aqui para a gente debater, eu passo a bola para o professor, é que é o seguinte: essa ação de ontem da Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes, ela é no âmbito do inquérito 4874, o inquérito das milícias digitais. Aí eu queria entender a relação da milícia digital, de pessoas que são investigadas por supostamente fazerem parte de um gabinete do ódio, com a relação da vacinação do presidente, de assessores e de pessoas de todo o Brasil, inclusive do Rio de Janeiro, secretário de Saúde, salvo engano, de Duque de Caxias ali, que também foi preso por conta dessa inserção de dados falsificados no sistema do SUS. Esse inquérito é de 2021, não tem uma data para terminar, e aí me parece, professor, que tudo cabe aí dentro desses inquéritos. E ele vai permanecer ad eterno aí, até que o Alexandre de Moraes decida que não serve mais. Acho que tem essa discussão técnica que o Brian traz aqui à mesa, que é a questão da processualística, né? Mas lembrando que cada caso é um caso. Por exemplo, você pode tomar o caso do ex-presidente, como é o nome dele, do paulista lá, o ex-presidente, o Michel Temer. Você pode tomar o caso do Michel Temer com uma referência apenas, mas não é uma regra, não é um acórdão. Então é importante atentar para isso, a questão da processualística. Essa é a discussão, inclusive, que está em julgamento no editorial de hoje do jornal do Estadão, dizendo que o Alexandre de Moraes não é o xerife do poder do Brasil. É um questionamento que está se fazendo. Essa é a questão da processualística. Quer dizer, o mérito da matéria o mérito do julgamento está decorrendo a partir desta data de 2021. A milícia que já se suspeitava, lembra disso? Sim. Já se suspeitava que havia essa manipulação. Tanto que o Omar Aziz, na discussão da presidência da CPI, solicitava do presidente se ele já tinha tomado vacina ou não, que ele declarasse a questão toda. E todas aquelas questões que foram levantadas na CPI vêm à baila de novo. Acho que a CPI foi revitalizada com esse processo agora, tá? Tem essas questões. Esse centralismo da justiça em Brasília pelo STF, a processualística, isso pode ser contestado em juízo, e tem a questão do mérito. Qual é a questão do mérito? Primeiro, o ex-presidente da República manipulou dados ou não do Estado brasileiro sobre a questão sanitária, que implica na questão da saúde, colocando os seus
tarefeiros para cumprir a sua ordem. Inclusive o tarefeiro mor beneficiou a sua própria família, sim, vacinando sua mulher e seus filhos, etc. Para você ver o que é um Estado, patrimonialista, né? O cara usando o nome do presidente da República no exercício do poder. Supostamente, professor. Não, tudo nós estamos levantando aqui supostamente, porque o processo está em curso. Não, porque ele teve, até onde eu sei, ele teve acesso, e foi possível isso, porque ele tinha um parentesco, salvo engano, com agentes da saúde, né, desse município do Rio de Janeiro. Em Duque de Caxias, lá na quebrada mesmo. Exatamente. Na Baixada Fluminense. A partir desse cenário, tudo foi possível, né? Evidentemente, eu acho que essa é a grande interrogação, há que se apurar a ciência ou não do ex-presidente. Agora, se tal coisa aconteceu, isso eu estava até pensando ontem, é coisa de moleque bandido. Aquele moleque que manipulava a carteirinha de estudante para entrar no Odeon, você se lembra? E lá na porta do Odeon tinha o menino, aquele que representava a justiça do menor, que era o peixeiro. O peixeiro ficava dando cascudo na gente na porta do Odeon. Parece coisa de moleque bandido, tá? Isso tem que ser comprovado, porque isso é imoral, isso implica diretamente em todo o sistema sanitário, enquanto nós estávamos sofrendo a dor que nos penalizava, etc. Enquanto nós morríamos, o Bolsonaro ria da nossa cara e da desgraça do povo brasileiro. Tá, eu li, só pra gente finalizar aqui, sim, Brian, ontem eu li muita coisa... Se o Bolsonaro não sabia, como que ele entrou nos Estados Unidos? Exatamente. O nosso amigo está perguntando como é que ele entrou nos Estados Unidos. Aqui é a tese. A informação está aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aí. Aqui o debate continua e se estende na nossa sala de produção. Claro. O governo americano informou à coluna do Igor Gadelha, do Metrópolis, que o presidente Bolsonaro entrou de forma legal nos Estados Unidos, uma vez que ele, como chefe de Estado, se enquadrava na lista de pessoas que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, permitia entrar no país sem a comprovação de vacina. Ou seja, ele não precisava da vacina para entrar nos Estados Unidos. Então, essa informação de que o nome dele foi colocado lá para que ele entrasse nos Estados Unidos, não bate. Já não bate. Eu li muita coisa ontem, eu queria finalizar aqui para a gente ir para o intervalo, e eu achei um texto no site O Antagonista muito interessante, assinado pelo Carlos Graebe. E ele diz assim, olha, ele fala assim: é difícil imaginar que o homem de confiança de Bolsonaro envolveria a filha do seu chefe em uma fraude sem o ok tácito que fosse. Ok. Isso. Aí só que ele diz assim: no entanto, Alexandre de Moraes amparou-se não nas provas de que haviam sido colhidas até a véspera da operação, mas em uma ilação. Porque ele diz assim no trecho da decisão dele, o Alexandre de Moraes: não há qualquer indicação nos autos que conceda credibilidade à versão de que o ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro pudesse ter comandado relevante operação criminosa destinada diretamente ao então mandatário e sua filha, sem, no mínimo, conhecimento e aquiescência do presidente. Só que assim, o processo penal ele deve se pautar por uma lógica, segundo o jornalista aqui, mais rigorosa, que deveria, da seguinte maneira: em vez do Alexandre de Moraes se embasar na falta de indícios de que Bolsonaro não sabia, ele se embasou na ideia de que Bolsonaro poderia saber, entendeu? Sim. Era o poderia. Eu acho que o que nós temos que pensar aqui... acabou culminando numa busca e apreensão, que é algo grave. O que devemos pensar aqui concretamente? Se há intolerância, se há perseguição, se há caça às bruxas. É isso que devemos atentar aqui. E se tudo isso aqui está feito a arrepio da lei. Essa é a discussão que nós temos que nos pautar aqui. Quer dizer, há uma suspeição, há fatos também, porque a Polícia Federal, Alexandre de Moraes está agindo de acordo com os fatos que a Polícia Federal encaminha a ele. A Polícia Federal está cumprindo uma ordem do Judiciário, a polícia do Judiciário, da Suprema Corte. Ela tem iniciativa de investigação. Sim, ela está fazendo isso. De qualquer maneira, a pergunta é esta: é um ato intolerante da Justiça brasileira, do STF,
é de acordo, por exemplo, com isso? É uma perseguição? É caça às bruxas? Ou, de fato, o Bolsonaro agiu como moleque bandido, né? Colocando os seus salteadores para lhe beneficiar diretamente? A gente vai, seus milicianos, né? Porque é o nome do processo. A gente vai continuar esse debate no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo agora e volta já já. Não sai daí. Sete horas e 51 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta quinta-feira, dia 4 de maio de 2023, aqui pela Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Você ouviu que o debate continua aqui fora do ar, né? Muito bacana o que acontece aqui fora do ar, pena que você não pode ouvir. Mas vamos seguindo por aqui com o Poder e Opinião de hoje, professor Ademir Ramos e Brian Douzani aqui comigo, dividindo a bancada para a gente continuar o nosso debate. Obviamente o tema em questão é a questão da ação da Polícia Federal ontem, que apreendeu ali o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro e prendeu pessoas ligadas a ele com relação a essa possível inserção de dados falsos no sistema do SUS, do Ministério da Saúde, com relação à vacina. Eu só queria lembrar um fato aqui, professor. O Bolsonaro é o primeiro ex-presidente da República alvo de uma ação da Polícia Federal que não seja por corrupção. Lula foi por corrupção e Michel Temer também. Bolsonaro não, foi com relação a essa questão de inserção de dados da vacina. Mas antes, o senhor estava falando sobre apenas uma reparação sobre o conceito de corrupção. Consulte aí os seus
os seus autos, corrupção não se reduz somente à questão econômica. Ah, sim, claro. Corrupção, o que realmente, se isso for verdade, essa manipulação, isso é uma corrupção. Corrupção sem dúvida alguma. Corrupção moral, corrupção ética e etc. Tá certo. Vamos continuar o debate aqui. O senhor estava falando sobre analisar a questão do mérito, se o Alexandre de Moraes... O fato, Tiago, que houve uma repercussão internacional. Os bolsonaristas estão muito felizes hoje, porque houve uma repercussão internacional, na grande imprensa internacional, até lá em Portugal saiu, até em Portugal, que eu digo por implicar com os lusitanos, com os patrícios lá de Lisboa, teve uma repercussão mundial, né? Mundial essa investigação do Bolsonaro. A grande imprensa internacional registrou. É isso que nós estávamos discutindo aqui. O fato é grave, não pode ser minimizado, como alguns querem minimizar. Isso remete exatamente para a questão da CPI, e aí eu volto a falar, o Omar Aziz ganha destaque nessa discussão, o relatório da CPI ganha destaque nessa discussão. Isso implica diretamente com a Procuradoria da República, que engavetou a matéria lá e agora está sendo resgatado de novo. Nós temos que nos amparar na legalidade. A pergunta era essa. O governo, o STF está agindo de acordo com a norma geral, com a processualística, conforme o Bray colocou aqui, embora eu ponderando que cada caso é um caso, não podemos tomar o caso do Temer com uma repercussão geral, e está sendo examinado a matéria. Trata-se de milícias digital, que já estava aberto o processo, e isso veio à baila agora de novo. Então nós temos que ver. Nós não queremos perseguição. O que está acontecendo com o Bolsonaro acontece com qualquer agente público. Qualquer agente público, quando sai de sua função, ele tem que responder pelos seus atos. 5 anos, né? 5 anos tem que responder pelos seus atos ainda. É o Ministério Público, é o Ministério, é o Tribunal de Contas da União, é o Tribunal de Contas do Estado. Todo você tem que responder. Qualquer agente público tem que responder pelos seus atos. É a ética da responsabilidade. Então, Bolsonaro que responda pelos seus atos. Ele sabia ou não sabia? Ele tinha ciência de que os seus milicianos, conforme está nos autos no decreto, os seus milicianos estavam agindo a seu favor e seus interesses. Ele se beneficiou ou não se beneficiou da causa? Ainda um dia desse eu estava dizendo que pela minha ancestralidade, na pesquisa do IBGE, eu me identifiquei como indígena. Tá? Agora, a questão é esta. Se eu me identifico como indígena para me beneficiar de uma causa, no caso de uma bolsa de estudo, etc., aí a questão é outra. Inclusive, eu estava pensando sobre isso. Tá? E a mesma matéria se dá com o Bolsonaro. O Bolsonaro, em juízo, inclusive, ele tinha direito de se pronunciar ontem. Ele deveria ser ouvido, mas ele não aceitou, não quis falar, disse que não vai falar sobre isso, mas deve se pronunciar nos autos. Tá? Então vamos apurar os fatos, porque é gravíssimo. O Bolsonaro empurrou de barriga a sua responsabilidade para os estados e municípios, e aí que gerou toda aquela polêmica nacional que já está nos autos da CPI, que deve ser resgatada agora sobre o mando e autoria do nosso senador Omar Aziz, que foi o presidente da CPI. Brian. Eu queria rapidamente voltar no mesmo ponto, só que fazendo um comentário mais em uma análise política. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal perde uma excelente oportunidade de pacificar o Brasil cada vez mais. Se esses processos fossem tratados pela primeira instância, a narrativa, a tese de que estão perseguindo o Jair Bolsonaro iria com certeza ser muito mais fraca. Se um juiz de primeira instância decidisse por essas diligências, ou fosse o juiz natural desse inquérito e dos outros, né, que agora o presidente não tem mais foro, mas ele indiretamente continua com cargo com prerrogativa de foro de função.
Na prática é isso. Não tem nenhum processo, que eu ainda não tomei conhecimento de nenhum processo. Na verdade, tem um ou outro, acho que foi a ministra Carmen Lúcia, que decidiu ir para a primeira instância. E aí que cria uma coisa que é mais interessante ainda. Por que uns processos descem para a primeira instância e outros não? É o quê? Ele tem uma natureza híbrida, o Jair Bolsonaro, que um episódio cabe foro, o outro não cabe foro. É muito estranho isso. É muito estranho. Então, fazendo uma análise, eu não vou discutir aqui mais a técnica. Fazendo uma análise política, o Brasil ficaria mais pacificado se essas diligências... Tem que investigar o Bolsonaro. Ninguém aqui está passando pano. A Polícia Federal tem aí o seu entendimento. Ok. Mas seria uma chance de nós pacificarmos esse país e acabar com com a tese que alguns acreditam, e me parece que às vezes tem razão de acreditar, que existe sim uma incisividade quando se trata do Jair Bolsonaro e existe uma leniência quando se trata de outros expoentes políticos. O Supremo perde uma oportunidade muito grande. E isso reforça a falta de confiança que o Brasil e o brasileiro tem nas suas instituições. O Supremo, infelizmente, ele está com a moral muito baixa. Mas eles são juízes, eles não são políticos, eles não precisam se candidatar. Então, normalmente, quem se preocupa com imagem é político, porque sabe que daqui a 2 anos, 4 anos, tem que voltar para a urna. O Supremo não se preocupa com isso, né? Mas é necessário dizer que a imagem da Suprema Corte, infelizmente, nos últimos 10 anos, nunca esteve tão desgastada. Nunca esteve tão mal nos lábios da opinião pública, por ter ministros muito envolvidos com a classe política, por ter atos que não se explicam sob o ponto de vista da jurisprudência da própria corte, invencionices jurídicas, né? Tudo isso acontecendo em detrimento de um, contra um, a favor de outro. É muito complicado, mas eu espero que exista uma saída para que nós recuperemos a imagem do Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal mais importante de qualquer país democrático e que, infelizmente, me parece que nem eles estão preocupados com isso. Eu acho que, para isso, Brian, o debate precisa ser um pouco mais aprofundado. Eu acho que o debate aqui deveria ser como se dá a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí eu acho que a gente resolveria toda essa questão que você está falando aí. Mas eu queria fechar essa discussão, se posso, acho fechar não, mas pelo menos para responder essa questão. Quer dizer, não está fechada a matéria, viu, Brian? O advogado pode entrar. O advogado é a peça, é o ator principal. Inclusive tá aqui que pode entrar capa, com uma representação do junto à Suprema Corte, levantando esse questionamento que fora feito. Quer dizer, não é uma matéria fechada, não está consumada e cabe ao advogado fazer essa interpelação em juízo à Suprema Corte. Tá? E aí começa uma discussão. Eu não vejo que a Suprema Corte esteja tão desgastada. A Suprema Corte agiu e tem agido de acordo com os interesses da justiça do país. É um sistema de colegiado. Eu tenho profundo respeito pela Suprema Corte. É claro que nós temos vícios. Os vícios são superados no processo. Eu tenho chamado a atenção disso. Tem voto A, voto B e o voto C, mas nós temos que submeter ao colegiado. O que me salva é a estrutura de colegiado. São 11 ministros, agora nós estamos com 10. Estamos com 10, né? Nós precisamos compor imediatamente essa discussão. E essa discussão tem que ser feita no colegiado, e o colegiado é onde nós discutimos o todo. Vejo nesse sentido. E cabe ao advogado do senhor Jair Bolsonaro entrar em juízo fazendo uma representação, se assim lhe convier. Perfeito. São 8h01. A gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho com um novo tema e muito debate. Não sai daí. Poder e Opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. ZLZN. ZLZN. A rádio
8 horas e 4 minutos, estamos de volta com Poder e Opinião desta quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site Imediato. Estamos em conexão nesse momento com a Rádio Logos FM 87.9 para toda a zona centro-sul aqui da capital amazonense. Eu quero agradecer a você que nos acompanha pela internet e também pelas ondas do rádio. Hoje estamos no Facebook e no YouTube. E também, obviamente, pelas ondas do rádio, para você que sintoniza 87.9. Eu lembro que você pode participar com a gente do Poder e Opinião, mandando mensagem de WhatsApp. Anota o nosso número aí. É o 929-9485-8526. 929-9485-8526. Participa com a gente, deixe sua sugestão de tema que você quer que a gente debata aqui no programa, de entrevistado, e também interage aqui com os nossos analistas políticos. A gente quer saber a sua opinião sobre os assuntos que estamos debatendo aqui nesta edição de hoje. Vamos voltando por aqui, professor Ademir e Brian Douzani, a deputada federal pelo Paraná e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o partido não vai medir esforços para proteger o movimento dos trabalhadores rurais sem terra durante a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, que vai investigar quem financia o grupo invasor de terras. A petista deu a declaração em entrevista publicada pelo jornal Folha de São Paulo e também fez um tweet. A gente tem a imagem aí da publicação da Gleisi no Twitter, tá aí, ó. Que história é essa de questionar a participação do MST no Conselhão? É o maior movimento social organizado no Brasil e, quem sabe, no mundo. Representa boa parte da agricultura familiar e camponesa. Coloca comida no prato do povo. Parte do agronegócio brasileiro está mostrando prepotência e radicalismo, partidarizando o setor. Isso é ruim para o Brasil e para o próprio setor, disse aí a Gleisi Hoffmann. Começo com você agora, meu amigo Brian. Essas e outras opiniões, podemos dizer assim, do PT e de pessoas ligadas ao PT, não é o que faz o agronegócio se afastar ainda mais do atual governo? Exatamente. Isso na política, as coisas na política, elas não precisam ser óbvias, né? Basta que elas estejam subentendidas. O governo ele já tem uma profunda dificuldade de se relacionar com o agronegócio brasileiro. Profunda. Teve uma treta aí, inclusive agora em São Paulo, por conta disso. Entre outras coisas, por conta desse não alinhamento. Né? Segundo, dizer para o presidente do Partido dos Trabalhadores que sempre quem passou a vida inteira se partidarizando foi o MST. O MST nunca se comportou como um movimento de uma causa e não de uma ideologia. Né? Nunca se comportou como um movimento que está acima dos partidos, dos movimentos ideológicos, vamos dizer assim. Pelo contrário, ele sempre esteve ali como um braço do PT. É alguma novidade que eu estou dizendo, meu Deus do céu? Não é nenhuma novidade. Evidentemente que, sob o ponto de vista estratégico, a Gleisi está certa. Se o MST é um braço de seu partido, cabe ao PT defendê-lo na CPI do MST. Isso é o óbvio, o ululante. Né? Então, é um ato político concreto do partido do presidente da República, que com certeza passará a mensagem para lideranças e expoentes do agronegócio que o governo tem um lado. Ainda, evidentemente, talvez é o professor que vai dizer isso, que o que a Gleisi fala nada tem a ver com o governo, o que a Gleisi fala, ela está falando por ela ou pelo PT, etc., e não pelo governo em si. Evidentemente que o governo vai se afastar dessa tese para dizer que sim, o governo tem todo o interesse de manter boas relações com o agronegócio, etc. Mas nós já vimos que, hoje em dia, tudo está na mesa da ideologia. Tudo está na mesa da ideologia. Você não pode mais dizer algo só no Twitter, quando a sua prática ela é diferente. Né? Então, o MST vem forçando a barra, nós estamos acompanhando aí há meses já, não é nem a semana, há meses. O MST vem forçando a barra por espaço, por protagonismo.
Acho que, e já comentei isso, às vezes as lutas que esse público, que esse movimento trava, tem algumas incoerências, porque eu acho que se eles têm interesse em uma reforma agrária, eles têm que cobrar o governo brasileiro. O problema é que eles são aliados do governo. Aí como que você vai cobrar quem você é aliado? É uma coisa muito interessante, né? Então, eu acho que existe esse problema de lógica. Veja, eles estão no governo. Eles estão no governo. Né? É muito parecido, por exemplo, eu lembro de uma audiência pública, tu vai lembrar também, Tiago, que uma vez o Paulo Guedes foi na Câmara, e aí os petistas, não, porque vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, eles tinham soluções para tudo. Aí o Paulo Guedes falou, mas vocês passaram 14 anos no poder, por que vocês não fizeram? Por que vocês não taxaram as grandes fortunas? Por que vocês não fizeram a tal dessa reforma agrária? Né? Petista, eles têm essa mania de tentar torcer a verdade. Né? Então, é uma movimentação inevitável essa da Gleisi, porque, queira-se ou não, agora existe uma CPI do MST, a primeira na história, salvo engano. E as forças da oposição talvez tenham muito mais espaço e voz e a possibilidade da construção de uma narrativa mais consolidada na CPI do MST do que na CPMI do 8 de janeiro, aonde o Lira está manipulando. Ontem ele conseguiu, inclusive, tirar uma cadeira do Partido Novo, segundo o entendimento lá, fez lá um negócio, não, o Novo não vai ter mais direito a uma cadeira. Ou seja, o Lira está manipulando o jogo, e eu não estou dizendo que ele está fazendo isso à margem da lei, isso daí faz parte do jogo, mas ele está manipulando para os governistas terem maioria na CPMI do 8 de janeiro, tirando vagas até que eram da oposição até ontem. Né? Então, os bolsonaristas têm que focar seriamente nessa CPI do MST para ganhar espaço e narrativa na política e controlar ao máximo aí aquilo que será produzido e alardeado aí na CPMI do 8 de janeiro. Professor, o senhor concorda com a Gleisi? Concordo, claro que concordo. Primeiro porque se trata de um partido plural. O PT é um partido plural, defende diversas teses, inclusive faz crítica ao presidente da República, ao próprio PT, ao próprio governo do PT, na verdade, que é o presidente Lula. Tanto que fez uma nota pública aliado com o PSB, com o PCdoB, etc. Quer dizer, é um partido crítico. Você tem várias teses no partido. E uma das teses é a questão da reforma agrária. A reforma agrária e o MST. E ela, como liderança do partido, não vai deixar o seu companheiro para trás. Ela, com certeza, e até que você é sensato em pensar nessa questão desse companheirismo do partido. E a questão é muito mais grave, porque você está, hoje, já como eu disse a vocês, agora começou a liturgia da política em Brasília, você tem a CPMI do 8 de janeiro, que já está em curso, você tem a CPI do MST. Então, isso vai medir força. Ainda tem o PL das fake news. Ainda tem o PL das fake news, onde os bolsonaristas estão correndo, querendo usar o método Jack Estripador, estão querendo dividir o projeto em duas partes. Um fica com Orlando, que é o relator de origem, o outro vão criar outro relator. Eu digo, mas vocês combinaram com os russos? Quer dizer, é brincadeira. Quer dizer, esse é o contexto. A questão do MST vai ser avaliada, o PT e toda a esquerda vai se mobilizar para blindar o MST. A pauta, na verdade, que está se discutindo é a reforma agrária. E quero dizer o seguinte, o governo Lula não tem interesse nenhum em abrir, em confrontar-se com o agronegócio. Pelo contrário, tem uma mesa de crédito, tem uma carteira de crédito para eles no BNDES. No BNDES, tá? Tem uma carteira de crédito para eles no BNDES. Quer dizer, isso faz parte do governo Lula.
Essa é uma questão básica que se faz. Quer dizer, ninguém é imbecil de confrontar o agronegócio. O agronegócio hoje é a nossa locomotiva. É a nossa locomotiva no Brasil. É o que está segurando a economia brasileira junto com o extrativismo. Tá? E aí isso é grave, porque imagina um país como o Brasil, com essa dimensão continental, ser comandado, dirigido somente por uma monocultura, entre aspas, do agronegócio. Não, nós temos que pensar na reindustrialização e quebrar com esse capitalismo financeiro, esse rentismo, essa financeirização do capital, que gera muito mais lucro do que a produção na indústria. E por isso o desemprego assola no país com 9,2 milhões de brasileiros desempregados, desalento total. Perfeito. Professor, são 8h15, a gente ainda tem um tempinho aqui para fazer... Vamos lá, hoje eu estou solto, na buraqueira. Solto, né? Tem uma notícia interessante que saiu há pouco aqui. Saiu há pouco não, saiu ontem à noite, na verdade. Tá né? na Folha, tá no Estadão. Tá na Folha, no G1, no Estadão, tá em todos os lugares, que é uma derrota do governo na Câmara dos Deputados, que aprovou nesta quarta-feira à noite, por 295 votos favoráveis e 136 contrários, a derrubada de trechos de 2 decretos do presidente Lula que alteravam a regulação do marco legal do saneamento básico, que foi sancionado em 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro. A pergunta que fica, Brian, agora para ti, toda essa movimentação em torno da Câmara com relação o número de votos para a aprovação do PL das fake news, agora essa derrubada dos decretos do marco legal do saneamento básico, tudo isso cria um ambiente contrário ao governo Lula, nesse momento em que, por exemplo, vai vir a CPMI dos atos de 8 de janeiro e a CPI do MST. Você acredita que está tensionado para o Lula lá, a situação dele no Lula lá? Está tensionado. Eu vejo, olha só como que a política é interessantíssima, né? A gente comentou há uns meses atrás da perda de poder, por assim dizer, do Arthur Lira em questão da inconstitucionalidade do orçamento secreto, aquela coisa toda. E aí, você veja como que a necessidade política e a conveniência política tira alguém que está em baixa e coloca em alta. Parece coisa de bolsa de valores, né? É verdade. Uma hora tá aqui, a política é isso aqui, minha gente. Política é isso daqui, entendeu? O professor tá aqui há uns 3 meses dizendo o Davi está derrotado, o Davi está acabado. Só fazendo um paralelo aqui com o prefeito de Manaus. Pode acontecer daqui para a semana que vem que um vento favorável, né? Um vento favorável. Como diz o caboclo, um vento na prua, né? Mude o destino. Mude completamente. Veja bem, por exemplo, Brian, desculpe te claro, interromper. Não, fique à vontade. Os aplausos recebidos por Arthur Vigílio Neto dos bolsonaristas nas redes sociais. Pois o homem tá produzindo conteúdo. Vídeo, tweets, publicações diretas. Isso mostra que os bolsonaristas não têm liderança nenhuma nesse estado, né? Eles estão pegando carona até do meu companheiro e amigo Arthur Vigílio Neto. Não, é o seu companheiro que está acenando. É o seu companheiro. Não é os bolsonaristas que estão à procura. Não, mas amarrando isso aqui, olha, que ele está dizendo assim, derrota. Olha, a derrota, na verdade, que sirva de lição para o próprio governo, né? Sim. É um indicador. Folha está dizendo a primeira indicador. É o título. A derrota pode ser um indicador mensurável para uma articulação de peso no Congresso Nacional. Por outro lado, pode levar também os bolsonaristas convencidos estão de que eles são capazes de derrotar o governo. Então, cria os dois extremos. Professor... Porque eu não penso assim, dessa forma, de dois extremos. Eu penso numa relação dialética que tem que chegar no bom termo. E eu penso que essa questão é direito, inclusive, do Congresso Nacional derrubar os vetos, né? Perfeito. Derrubar veto... passa sinais... Isso passa. Por exemplo... Sim, claro. Por exemplo, foram 295... a favor da derrubada. 295. Sim. Contra 136. Ou seja, 295 é mais do que os 257 da maioria, que é o 50% mais um. Isso é um dado da realidade que os cérebros,
do governo, que nem sempre são aquelas pessoas que estão na TV, tem que fazer esse cálculo político, né? Eu concordo plenamente com você. Professor, isso serve como sinal, como indicativo, tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto para a situação como a oposição. A oposição, então, nós podemos avançar nessa direção e a situação não, nós podemos retomar o trabalho de cooptação. O senhor se lembra que no ano passado, durante a campanha eleitoral, a gente aqui nos nossos programas de debates, pela manhã, durante a eleição, nós fazíamos aqui algumas conjecturas, eu, o senhor, o Álvaro Corrado, o Brian ainda não participava aqui com a gente naquela época, de como seria o comportamento desse novo Congresso que foi eleito no ano passado e se de fato ele era um Congresso mais à direita ou se esses pseudos direitistas eram de fato defensores dos seus princípios ou se eles se alinhariam aí ao governo federal em busca de benesses. O que a gente tem percebido é que, de fato, a postura do Congresso tem mudado ao longo dos últimos anos. Por exemplo, liberação de 10 bi em emendas parlamentares, em tempos atrás, era a certeza da aprovação de qualquer projeto. Hoje já não é tanto. Tanto que, olha aqui, ó, um dia após a liberação desse recurso para a votação do PL das fake news, que a gente deixe bem claro aqui, que essa é a articulação do governo, a oposição derrubou aqui os 2 decretos do governo federal com relação ao marco legal do saneamento básico. Ou seja, me parece que os parlamentares estão mais defensores dos seus princípios e valores, e não muito fisiologistas, como foi o Centrão. A grana não caiu na conta, Thiago. É isso também. A grana não caiu na conta, Thiago. Foi apenas uma promessa aventada, tá? E que o governo cochilou. Então o senhor confia na grana, professor? Não, tem sido a regra. Tem sido a regra do governo brasileiro. O que, na verdade, deveríamos discutir projetos e programas, né, e etc. Agora todo mundo está se valorizando em cima de determinada situação. Então, o que é que está na pauta? A CPI do MST está na pauta. Isso aí vai demandar uma atenção direta do governo em cima disso. O PT e sua liderança vai ter que trabalhar nisso. A questão do projeto 2630, do combate à desinformação, está na pauta. E vamos ver também essas tratativas do presidente da Casa com o governo federal, ver como é que vai ser a liberação dessas emendas, inclusive restos a pagar do Bolsonaro. Restos a pagar do governo anterior. Perfeito. Brian, eu concordo com a análise do Thiago, que houve sim uma melhora, uma baixa do fisiologismo e uma melhora naquilo que a gente pode chamar de um político mais voltado ao voto útil, ao voto de opinião. Eu acho que houve sim essa mudança. Mas aí também, Thiago, gostaria só de fazer um adendo, ainda concordando contigo, que existe a facilidade de ser oposição. E nós vimos muito essa questão em relação da PL da censura. Você viu MBL, Partido Novo, os bolsonaristas em um só tom, né? Ou seja, aqueles clãs que no governo Bolsonaro estavam um por si, agora eles fazem parte de uma espécie de todos contra o Lula. Todos contra esse governo. Isso é o quê? É a bancada da Lava Jato, do Deltan com o Moro, é o MBL, é o Van Hatten lá com a pequena e humilde bancada do Novo, mas que tem uma força no parlamento porque eles são muito atuantes. São pessoas que se elegeram no próprio União Brasil, muitas vezes, no próprio PP. O PP, por exemplo, o Ciro Nogueira. Hoje o Ciro Nogueira é uma figura de oposição. Olha só a loucura da política brasileira. Me permite uma parte. Já concluí. Olha a sacanagem que estão fazendo em termos de partido. União Brasil, isso é legal. União Brasil quer fazer uma coligação independente do governo na Câmara Baixa, na Câmara Federal. E no Senado faz um bloco favorável ao governo. Ou seja, são 2 partidos, um para cada casa. Tu imaginas isso? Eu digo, mas você já Mas União Brasil é a união do DEM com o PSL. Não, mas eu estou dizendo, olha só a estratégia. Quer dizer, isso falta o quê? O que nós estamos vendo aqui é que é o seguinte, olha, a liderança tanto de esquerda quanto de direita. A liderança de esquerda não está liderando.
A liderança direita também não está. Há uma contestação da própria liderança da casa. O líder se reúne com o Lira e decide o que fazer, mas a bancada não concorda. A mesma coisa está acontecendo muito com a liderança de esquerda. É bem verdade que os partidos de esquerda são menores e dá para se trabalhar muito mais. Mas a dificuldade está no todo. Está no todo de o governo entrar em campo. O governo Lula não entrou em campo, colocando o seu legado. Até agora o Lula não entrou em campo. Até agora ele tem passado, tem delegado funções. E acho que isso está correto, essa delegação de funções. O Lira cobrou os cargos, o Lira cobrou as emendas, tá E por falar nisso, nós estávamos cobrando aqui os cargos da SUFRAMA. Até a presente data, até hoje, não foi nomeada a direção da SUDAM. Ainda está em disputa de interesses partidários. Há múltiplos interesses, tanto da direita quanto da esquerda, e cabe à liderança orquestrar essas funções. Perfeito. São 8h26, só para a gente finalizar, professor. União Brasil hoje é o antigo MDB, dentro da estrutura Era o bonde que do centro. A verdade é essa. Tem gente de todo o espectro lá. Tem esquerdista, tem fisiologista, tem direitista, tem bolsonarista, tem de tudo no União Brasil e, enfim. E se dá o luxo de dizer, vamos fazer uma aliança lá na Câmara Baixa, na Câmara Alta, a gente faz uma outra pró-governo. Cada aliança em uma casa legislativa em Brasília. 8h25, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Poder e Opinião e volta daqui a pouquinho.
8 horas e 28 minutos, vamos voltando por aqui com Poder e Opinião desta quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Você está na Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Estamos em conexão nesse momento com a Rádio Logos FM 87.9. Para você que está aqui na Zona Centro-Sul, você pode sintonizar aí a sua rádio. Você que está no Adrianópolis, Eldorado, Parque 10, Praça 14, Boulevard, Morada do Sol, São Francisco, enfim, todos os bairros da Zona Centro-Sul e adjacências, você recebe o nosso sinal aí da Rádio Logos 87.9. Sintoniza e acompanha também o Poder e Opinião pelas ondas do rádio. Estamos aqui de segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, trazendo muita informação e análise política para você começar o seu dia muito bem informado aqui comigo, Tiago Botelho, professor Ademir Ramos e Brian Douzani. Vamos voltando por aqui, amigos, e mais um tema para a gente debater. Desde o ano passado, a Procuradoria-Geral do município recomendou que a Prefeitura de Manaus, suas autarquias, empresas públicas e fundações deixe de responder a solicitações de informações de forma individual expedida pelos vereadores municipais, com a regra de que as informações só podem ser solicitadas pelos parlamentares por meio da presidência da Câmara, que representa a instituição. Requerimentos de interesse público estão sendo rejeitados na Câmara Municipal de Manaus. Um exemplo que podemos citar é um requerimento do vereador Capitão Carpê, que pediu informações sobre a contratação dos 350 agentes de portaria que atuarão nas escolas municipais, e também um pedido do vereador Rodrigo Guedes contendo a lista de 312 escolas que, segundo a Prefeitura de Manaus, foram reformadas nesta atual gestão. Ambos os pedidos foram rejeitados ontem pela maioria dos vereadores ali da Câmara Municipal, que fazem parte da base aliada do prefeito. Começo com o senhor, professor. Esse decreto, salvo engano, de fevereiro do ano passado, determina que a Prefeitura não responda mais ofícios enviados diretamente dos vereadores para os órgãos públicos solicitando informações. Agora o trâmite é o seguinte: o vereador apresenta um requerimento, esse requerimento é votado em plenário, só então aprovado pelo plenário é que ele é enviado para o órgão competente para que ele responda às solicitações dos vereadores. Isso tem sido usado pela base do prefeito com uma estratégia de blindar a prefeitura de prestar algumas informações, como nesses dois casos que eu acabei de citar. É um caso especial, né? Acho que, sobretudo, tem que pensar na autonomia da Câmara. A Câmara tem autonomia para isso. Se o governo tem a maioria, ele pode definir isso junto à mesa diretora. Mas se não tem a maioria, a discussão é muito maior. Acho que tem uma questão regimental, não é isso, Tiago? Tem que ver uma análise do regimento da casa. Compete ao edil formular requerimento, ser autor de projeto de lei, né, de fazer a sua livre manifestação, porque ele tem autonomia para isso, e de solicitar, inclusive do seu prefeito, alguns esclarecimentos sobre determinada matéria. Isso é ato inerente à função do edil. Quer dizer, não é só a questão do coletivo, do plenário que tem que aprovar. Então, essa questão é fundamental, porque isso minimiza a autonomia do edil, do vereador. Mas eu acredito que a gente, antes de imputar à prefeitura a responsabilidade, isso é uma matéria que tem que ser discutido interna corporis. Eu acho que tem que discutir dentro da Câmara. A Câmara tem que chamar para si uma discussão sobre a matéria. Porque não pode ficar, a Câmara não pode ficar à mercê da vontade do Executivo. A Câmara tem que ter autonomia para discutir isso. Agora, se a Câmara acorda com uma decisão dessa, aí é necessário se denunciar imediatamente. Porque com isso a minoria perde espaço. Quer dizer, a minoria não pode se manifestar porque a maioria não vai aprovar o requerimento do vereador e com isso você sufoca a minoria. Isso não é justo, isso não é legal. Isso, inclusive, deve afrontar o regimento da casa. Então, não vejo isso com bons olhos, mas antes de imputar a responsabilidade ao Executivo, é necessário que a presidência da casa ou o plenário da casa tome para si uma discussão mais ampla sobre a matéria. Concordo, professor. A questão é que houve, Brian, um decreto amparado em uma decisão, segundo o decreto do Supremo Tribunal Federal,
para que essas respostas sejam dadas por meio de requerimento enviado oficialmente pela presidência da Câmara. Anteriormente, cada vereador... Sim, teve um entendimento nacional sobre isso. Anteriormente, cada vereador podia enviar o seu ofício para qualquer órgão solicitando informações. Hoje, depois desse decreto, o vereador ainda pode fazer isso, mas ele tem que solicitar por meio da LAI, a Lei de Acesso à Informação, que tem uma burocracia, tem um tempo maior para ter resposta. E qualquer cidadão pode solicitar essas informações. Mas a gente partindo do princípio que uma das premissas do trabalho de um vereador é a fiscalização, e a fiscalização dos atos do Executivo passa por informações que esses parlamentares tenham, esse decreto me parece um tanto quanto uma tentativa de atrapalhar a oposição. E é exatamente isso que a oposição atual da Câmara tem afirmado com veemência. O que acontece, professor? Só para a gente tentar traçar o cenário aqui, aí eu passo a bola para o Brian. O Caio André ele foi eleito presidente da Câmara nesse grupo do G21, que foram 21 vereadores que o elegeram em contrapartida à vontade do prefeito que queria eleger o Elan Alencar. Só que o que acontece? Desse grupo de 21 vereadores, o Caio André é o presidente, então ele não vota, já tem menos um voto, 20. E alguns parlamentares que votaram no Caio e elegeram o Caio estão hoje voltando para a base do prefeito. Cito aqui, por exemplo, o nome da vereadora Iomara Lins Sim. e do vereador Raif Matos. Sim. Esses que teriam como condições de ser a maioria para aprovar esses requerimentos, hoje fazem parte do grupo que blinda a prefeitura. Então, por isso, a prefeitura voltou a ter, podemos dizer assim, a maioria dos vereadores votando favoráveis a ela nas pautas da Câmara Municipal, Brian. Sim, eu queria tanta coisa para falar, né? Mas eu queria também, antes de tocar nesse assunto, lembrar que o Copom manteve, né, a taxa Selic, 3,75, né? E avalia que o momento requer paciência com política monetária. É a notícia de ontem, né, que está repercutindo aí hoje. E vamos ver aí qual será a reação do governo. A respeito desse caso envolvendo esses requerimentos, e o que é mais grave, Thiago, é que os requerimentos aprovados pela Câmara, com a força do poder municipal, existe uma regra e um período para esses requerimentos serem respondidos. Não tem um prazo? Tem um prazo, salvo engano. O problema é que nem esses estão sendo respondidos. Isso é o mais grave. Isso é o mais grave. Ontem, salvo engano, teve um episódio interessantíssimo envolvendo o presidente Caio André e o líder François, porque um desses requerimentos o Caio falou que foi aprovado. Não sei se tu... Porque foi assim, eu estava acompanhando a sessão. Na hora da votação, o Caio fez aquela votação que permanece... Isso. Aprovado. Aí a base comeu mosca ali. Vacilou, não levantaram a mão, e aí um requerimento foi aprovado, que era o requerimento solicitando, eu só não me lembro agora quais eram as informações, mas era de interesse da prefeitura não passar esse requerimento, e ele acabou passando. E o Caio também me parece que agiu ali politicamente. Pô, tenho que dar uma cena aqui pro pessoal da oposição. Me parece que foi um pouco isso. Porque, de fato, o François questionou ele sobre a... Foi com relação a repasses do transporte coletivo alternativo. Isso, é um requerimento de informação. Requerimento do Rodrigo Guedes. Isso, olha aí, ó. A reclamação do líder François foi que o Caio falou aprovado muito rápido, que não deu tempo Eu gosto dessas matérias assim, da questão regimental. Acho que o líder da minoria deveria fazer uma petição junto à Procuradoria da Casa pedindo esclarecimento sobre a questão da legalidade. Eu acho que isso era importante. Essa é a primeira coisa. Aqui nós estamos prestando uma consultoria de graça, mas como eu gosto da matéria, sim, essa questão regimental, essa questão do direito positivo, a primeira coisa que tem que fazer, antes de qualquer conversa dos corredores, aquelas coisas todas que existem, o líder da minoria ou o líder do partido, ou qualquer líder pode, o líder da minoria, sobretudo, formaliza uma petição junto à Procuradoria da Casa, pedindo esclarecimento sobre a matéria e os fundamentos que justificam tamanha decisão. Porque isso, sem dúvida alguma, isso inviabiliza a ação
do parlamento em si e inviabilização da minoria. Então, eu penso que isso seria um procedimento correto para ajustar esta relação entre a Câmara Municipal e a Prefeitura de Manaus. E se a Prefeitura de Manaus, se o governo Davi Almeida conseguiu seduzir alguns números para a sua base, isso é mérito dele, faz parte da articulação política. E com isso aumentou o número no plenário e está fazendo aprovar os seus projetos. Isso é mérito da política. Isso é sinal de que a liderança do Caio não está liderando, não está dominando, não está se articulando, porque dizem que o Caio representa interesses do governador Wilson Lima. Então, essa discussão está passando por um processo eleitoral também lá dentro da Câmara, né? E a Câmara não é o puxadinho da Prefeitura. Se tu tem um tempinho? Temos sim. Eu gostaria de fazer um comentário, Thiago. Eu aprendi com um velho pastor que pior que um ímpio é um cristão que dissimula. Pior que um ímpio é um cristão... Maquiavel está vivo até hoje e que os jesuítas chamaram de maquiavélico, como esse seu pastor está desqualificando a prática da política, né? Calma, professor, calma. Você está muito nervoso. Eu não tenho problema nenhum, Thiago, com aqueles políticos que se vendem ao fisiologismo a vida inteira na política e vão ser isso aí. E não negam. E não negam, e é isso aí mesmo, e quem trouxer a emenda eu voto a favor e pronto. Não tenho problema nenhum com isso. O meu problema é com essas pessoas que de 5 em 5 minutos mudam o seu discurso por conta de uma conveniência eleitoral. Isso se chama estelionato eleitoral. Mas de quem que o Brian está falando? Eu estou falando do vereador Raif Matos. O vereador Raif Matos, no segundo semestre do ano passado, era um homem, era o paladino da transparência. Era um homem de oposição. Chegou a chamar o Asfalto a Manaus de Assalto a Manaus, o que deixou a prefeitura muito nervosa, diga-se de passagem. E aí, ali naquele período pré-campanha, não, que a função do vereador é fiscalizar, a função... E agora o senhor vem e o senhor vota contra um requerimento para a prefeitura enviar para a CMM a lista das 300 escolas, que é uma informação até ridícula. Porque se a prefeitura disse que reformou 312 escolas, ela com certeza tem a nominata das escolas, meu Deus do céu. E nem isso o senhor é capaz. Por que o senhor... Quem lhe calou, vereador Raif? Essa é a pergunta que eu gostaria de perguntar ao senhor. Quem lhe calou? Como lhe calaram? Eu acho que o seu eleitorado, que é um eleitorado evangélico, um eleitorado comprometido com a pauta dos costumes, que alguns não gostam, por exemplo, o professor, mas é necessário dizer que foram essas pessoas que elegeram o Raif Matos. Eu acho que essas pessoas têm interesse que o senhor seja um vereador que fiscalize mais, que cobre mais. E aí o senhor fez uma encenação na época da campanha, se tornou quase que um lava-jatista, um Nicolas Ferreira aqui, e aí agora para o senhor está negando o requerimento para a prefeitura enviar nome de escola. Qual é o requerimento do Carpê, Thiago? Informações de como se deu o processo de contratação dos 350 agentes de portaria que vão ficar na Foi derrubado também. O Raif votou como? Contrário. O Raif votou contrário também. Então, eu acho lamentável. Eu acho que a gente tem que começar a fiscalizar o político um a um. Né? A gente teve essa experiência, professor, recente aqui na CMI. A experiência da audiência pública dos mediadores. Fazia-se... A última vez que eu tinha visto isso foi uma audiência pública, um pedido de informação do ex-vereador Chico Preto, à época do assassinato do engenheiro Flávio, que eu vi a CMM em 24 horas mudar sua posição. Isso não acontecia há uns 5 anos. E a CMM
Agora, em relação à questão da causa autista, teve que voltar atrás. Por quê? Porque o povo se organizou, o povo foi pra cima. Tinha vereador, mas colocaram a minha cara. Tem que colocar a cara sim. Tem que colocar, esse vereador votou contra, esse vereador votou a favor. Porque, como disse o saudoso Ulisses Guimarães um dia, o político só teme o povo na rua. E hoje ele diria, certamente, o povo nas redes sociais. Certamente o Ulisses diria isso. Tem que colocar a cara de todo mundo, sim. E é isso. Ou a sociedade acorda para isso e ocupa o espaço da cidadania, ou esses políticos vão continuar achando que são donos dos seus mandatos. E eles não são donos, eles são representantes do povo. Perfeito. Brian, para a gente sair para o intervalo aqui, eu só queria trazer uma informação que acaba de ser publicada aqui nos principais veículos de comunicação do Brasil. PSOL aciona o Ministério Público Federal para obrigar Bolsonaro a vacinar Laura Bolsonaro, a filha dele. É uma piada de mau gosto do partido Socialismo e Liberdade. É o único lugar onde socialismo e liberdade andam juntos é no nome do PSOL. Vamos analisar o documento do PSOL, porque na verdade tem muito escândalo paralelo nesse país, querendo... A fala do presidente, existe um laudo para a filha dele não ter sido vacinada. Mas eu só queria fechar aqui mostrando, exaltando o papel do prefeito Davi. Olha, se o Davi conseguiu avançar na arena, verdade, eu acho que devemos chamar a atenção da sua habilidade e competência no processo de articulação. Vamos deixar claro aqui, professor, o secretário de articulação política da prefeitura, melhorou. O Valfran Torres, ele está todos os dias na Câmara. Todos os dias. Uma evolução. Mas, por outro lado, quando eu exalto o Davi, vocês querem desqualificar o Davi e exaltar o seu mediador. Não, o seu mediador está lá porque o prefeito mandou. Não, claro, então, claro. Eu acho que é importante registrar aqui que nós não temos nada contra, mas, ao mesmo tempo, mostrar habilidade e competência. Por quê? Primeiro, a Câmara não é um puxadinho da prefeitura. Segundo, o prefeito precisa da Câmara para poder amparar as suas decisões, precisa, e por isso tem que acenar para a Câmara a possibilidade, já que não tem os 10 milhões, né? Os 10 bilhões, nós temos que trabalhar na possibilidade do que temos. E o prefeito está fazendo isso, inclusive vocês já estão me informando que ele conseguiu já articular e seduzir mais 2 ou 3 vereadores. Então, isso soma, fortalece e quer dizer que ele está se empinando também nessa perspectiva de 2024. 8h46, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já com o último bloco de hoje do Poder e Opinião. Não sai daí. Poder e Opinião, primeira edição.
Muito bem, estamos de volta com Poder e Opinião desta quinta-feira, dia 4 de maio de 2023, aqui pela Rádio ZLZN, a primeira rádio profissional da internet do Amazonas, a rádio do site imediato. Agora são 8h49 em Manaus, vamos aqui para o nosso último bloco de debates, professor Ademir e Brian Douzani. Um dia após o corte de 50 árvores na Avenida Efigênio Salles para a construção de um complexo viário, a Prefeitura de Manaus lançou o Plano Municipal de Arborização Manaus Verde, com a meta de plantar 20 mil mudas na capital amazonense. O lançamento foi feito pelo prefeito Davi Almeida, que também destacou que vão ser investidos cerca de R$500 milhão para a limpeza de igarapés poluídos na capital. Eles começaram ali a plantação dessas mudas pela Avenida Djalma Batista, professor. Na verdade, Constantino Nery, desculpa. Eu passei por lá, ali na Avenida, na Avenida Efigênio Salles, o velho... Como é que chamava antigamente? O velho, V8. O V8 ali, né? Eu vi, aquilo foi... Eu queria saber, na verdade, senhor prefeito, se o Tribunal de Contas deu alguma contrapartida, porque o Tribunal de Contas tem recurso. Deu alguma contrapartida para o município no que diz respeito, né? No que diz respeito ao plano, a esse processo urbano, de planejamento urbano da cidade, etc. O verde que eu te quero ver de Manaus. Houve uma contrapartida do tribunal? É importante a passarela ali, sem dúvida alguma é importante. Mas derrubar 50 árvores assim, e árvores frondosas, né? A árvore não é qualquer uma. E qual foi a contrapartida do tribunal nesse sentido? Acho que isso tem que ser... Agora, tem que pensar o todo, acho que eu concordo isso com o prefeito, pensar um programa do verde de Manaus, que a gente possa pensar do igarapé, pensar a plantação do verde das grandes avenidas com flores, com frutos, como temos em Brasília. Aquelas jacas, as jacas da Bahia, né? Aquelas jacas da Bahia, as mangueiras de Belém do Pará, que nós temos também aqui. Poderíamos plantar muito mais ainda e, ao mesmo tempo, estabelecer uma relação com o próprio cidadão e transformar a nossa cidade cada vez numa natureza verde, que nos dê prazer de viver com muito oxigênio, com muita saúde e com muito prazer. Lamentei aquele corte ali, senhor prefeito, lamentei muito. Acho que a passarela é necessária, lamentei muito. Será que era necessário cortar todas aquelas árvores? Porque tem uma mania na engenharia brasileira que quando chega, a primeira coisa que faz é desmatar, depois para construir. Não tem como fazer essa... Agora a matéria é vencida, né? Mas é uma prática que se tornou regra na engenharia brasileira. Desmata primeiro, deixa tudo descampado e depois vai começar a construir. Não tem um diálogo com o meio ambiente, não tem diálogo com a natureza, não tem diálogo com a ambiência do lugar. Pelo contrário, as obras de Niemeyer, por exemplo, elas estão sempre de acordo com as montanhas de Minas Gerais, de acordo com o platô de Brasília, de acordo com a ambiência. Acho que isso tem que pensar, tá? Eu tenho as minhas ponderações, se era necessário derrubar todas aquelas árvores ali para construir uma passarela. Mas já que o fato está consumado, a minha pergunta é: qual foi a contrapartida? Estou falando coisa concreta. Qual foi a contrapartida do Tribunal de Contas para essa questão do combate ao desmatamento, sobretudo da destruição dessas 50 árvores ali na ilharga do Tribunal de Contas? Brian. Veja, teria que estudar a possibilidade dessas árvores serem preservadas, né? Creio que deveria se tratar de árvore adulta, não me parece que seria possível a transferência, né, de onde elas estavam plantadas. Então é lamentável, né? É lamentável, mas é necessário também nós termos um plano de compensação, me parece, né? Um plano. Se vai ocorrer uma obra estruturante que tem um clamor social popular que não se pode evitar, e aí tem, evidentemente, todos os órgãos aí precisam aprovar aquela coisa toda, mas temos que ter um plano de compensação, né? Uma outra questão que eu gostaria até de aconselhar a Prefeitura de Manaus, com toda a humildade, estava vendo um projeto
da Prefeitura de Recife, né, do prefeito João Campos, que ele tomou a iniciativa, professor, de plantar árvores adultas. Eu achei interessantíssimo isso. Em vez de você plantar sementes, né, mudas, já existe hoje a possibilidade de você plantar árvores adultas, né? Escolher locais corretos na cidade, e aí você faz as plantações das árvores adultas, né? Já de um bom estado de uma boa idade, já não é mais uma árvore pequena, uma muda pequena, e aí você tem toda uma árvore que vai florescer mais rápido, né? Que adaptando, você vai ter em muito menos tempo uma cidade muito mais com plantas, né, por toda a cidade. É uma política pública que o João, né? João Campos, filho do... exatamente. Do falecido. Eduardo Campos. O João Campos levou isso lá para Recife e tem sido interessantíssimos os resultados. Você vê o resultado mais rápido, né? Você pode escolher espécies, etc. Então tem que haver esse plano de compensação. Né? Esse plano de compensação é muito importante. Manaus é uma cidade que não se vê mais tanta árvore no nosso ambiente interno. Isso é muito preocupante. A gente deveria pensar em termos de políticas públicas de ação cooperativa, né? Também. Por exemplo, você tem o Tribunal de Contas, é necessário aquela passarela devido ao processo de mobilidade? É necessário, sim. Mas não quer dizer que tem que destruir toda a natureza do entorno para poder construir uma passarela. A cultura da engenharia no Brasil tem sido assim. Destruir. Pela natureza, deixa o chão pronto, tudo, faz a terraplenagem, tudo esse processo. Depois que vai plantar. Que não há um diálogo com a natureza. Então nós temos que ter uma cooperação com as instituições, uma cooperação com o poder público, estadual, municipal, com os agentes públicos institucionais e com os agentes privados e com as escolas. Eu acho que é importante pensar esse trabalho dentro das escolas. E também o município e o estado têm que se aprimorar nesta questão do seu parque de mudas. Nós tínhamos aqui, eu acho que continua ainda, as plantações de mudas, porque nós temos que produzir para o próprio município, para o próprio estado. Isso tem que ser feito de cooperação e também cientificamente. Até mesmo as podas das árvores têm que ser reparadas. Sim. Na verdade, quando vão podar, eles pelam as árvores. E me parece que falta também... E pensar o todo, né? Falta uma política pública de incentivo. Né? Há uns anos atrás, acho que era no Pará, tinha a figura, não sei se aqui teve, se não me engano, aqui teve também a história do tal do IPTU verde. Sim. Né? Não se fala mais nisso. Não se influencia mais o cidadão comum a plantar uma árvore, a cuidar de uma árvore, a ter 2, 3, 4 árvores no seu quintal. E aí, a partir do número de árvores que ele tem, isso daria um desconto para ele. Sabe? Políticas de incentivo. E tem uma coisa básica também que nós devemos censurar publicamente. O motorista, quando tem o primeiro acidente no trânsito, o que ele faz? Vai lá na árvore mais próxima, tira um galho da árvore e põe antecedendo o seu veículo, como se fosse um triângulo. Quer dizer, pega o galho da árvore lá. Isso tudo são questões de práticas que se perpetuam. Nós precisamos de uma Manaus verde, senhor prefeito. Sim. O senhor vai investir nisso. O senhor precisa de cooperação. O senhor tem que buscar essa cooperação tanto no agente público como no agente privado. E, ao mesmo tempo, cultivar isso dentro da escola. Né? E, ao mesmo tempo, se qualificar. Porque essa experiência de mudas, você tem que tratar isso cientificamente, de acordo com engenheiros ambientais, claro, que possam trabalhar isso e que possam mudar a cara de Manaus, essa cara horrível dessa cidade calorenta. Vamos ver se a gente vai ver essas 20 mil mudas, né, que não necessariamente serão árvores, porque uma muda plantada, ela precisa ser cuidada. Esse é o problema, isso que é a facilidade de plantar árvore adulta também. Conversei num podcast uma vez.
comentando, não querendo falar mal do seu... Plantar e cuidar, né? Exatamente. Plantar e cuidar. É como uma criança. Plantar. Você nasceu, tem que cuidar da criança. Manaus tem essa árvore chuva, para nós. Manaus tem essa chuva que destrói essas mudas todas. Então tem que cuidar. Tem que ter aquela proteção das árvores, etc. Nós queremos uma Manaus verde. Tá certo, e que professor. Eu te quero verde. Muito bem. Falando em verde, na estreia da Série C, o Manaus FC, o Gavião do Norte, que é verde, venceu o Náutico. Que legal, que muito bom. Saiu com o pé direito. O Amazonas jogou ontem também, na estreia da Série C, né? E o time, infelizmente, foi derrotado pelo Brusque por 1-0 lá no Sul. São 8h59, eu quero agradecer ao professor Ademir, o Brian e a você que nos acompanhou nessas 2 horas de Poder e Opinião. A gente volta amanhã, às 7 da manhã. Forte abraço, tchau. Poder e Opinião, credibilidade, você encontra aqui. Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZLZN. Poder e Opinião, primeira edição, com transmissão pela Rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em